Hoje nós teremos um culto vou ministrar uma palavra e nós teremos uma unção pastoral nesta manhã, um culto muito especial, né? Glória a Deus, está aqui parte da minha equipe de 12, que andam comigo há tanto tempo. Falei, meu Deus, agora está na hora de derramar o óleo sobre a vida deles, né? E marcamos hoje para fazer isso. Tivemos um tempo de preparação, um curso de formação pastoral, foi muito bom, né? O nosso tempo de curso, de mesa, aprendemos muito. Eu tive muito que ensinar, mas principalmente tive muito que aprender com eles, foi maravilhoso. Dá até saudades, né? Dá vontade de começar de novo, mas foi um tempo assim, muito bom, de aprendizado. Não era um curso de teologia, mas era um curso de formação pastoral na prática, o que é de fato ser um pastor, como pastorear, né? Como conduzir a igreja, coisas que a teologia não ensina, você aprende no dia a dia, na prática, fazendo o que precisa ser feito para cumprir o propósito de Deus, amém? E eu quero ministrar uma palavra para vocês aqui, que fala sobre uma aliança tripla, e eu quero ler o texto da palavra de Deus, que está no Evangelho de João, capítulo de número 13, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 17, ok? Se você tiver com a sua Bíblia aí, por favor, abra a sua Bíblia. Eu vou ler do capítulo 13, do capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 17. Amém? Pode pôr no telão também, por favor. João 13. E diz assim. Se você estiver procurando, pode abrir a Bíblia, eu espero. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele que quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? Graças te damos, Senhor, pela tua palavra nesta manhã, que a tua presença
gloriosa se manifeste em nosso meio. Desde já, eu lhe peço em nome de Jesus que o Senhor repreenda todo o mal, repreenda todo e qualquer intento do maligno, manieto valente agora, tirando dele toda e qualquer força contra este lugar. Peço que o Senhor envie os teus anjos, estejam ao nosso redor e trazendo sobre este ambiente a tua presença gloriosa, transformadora, que cura, que liberta e que toca no nosso interior, nos fazendo, transformando e nos fazendo seus discípulos. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo sobre as nossas vidas, nossos corações, e que a tua presença firme e forte, Senhor Deus, se estabeleça de uma forma extraordinária, enraizando em nosso coração a tua palavra, para que nós possamos crescer e amadurecer todos os dias. Em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Posso ouvir o amém? Esse texto é lindo, né? Momento da celebração da ceia, quando Jesus sentou com seus discípulos à mesa e ali compartilharam do pão. E neste momento Jesus faz um ato tão maravilhoso, tão singelo, tão marcante, né? E nós conseguimos ver e entender três coisas importantes dentro disso, que fala sobre a unidade, a fidelidade e a humildade. Amém? E essas são virtudes fundamentais que precisamos ter e viver para poder ter o êxito dentro do reino de Deus. Essas virtudes precisam fazer parte integrante de todo aquele que entregou sua vida para Jesus e foi transformado. Que o Espírito Santo agora passa a estar presente e formando e construindo dentro do homem ou da mulher um coração transformado, um coração com as virtudes fundamentais do reino de Deus. E Jesus fez isso para ensinar, para ali ser o exemplo, como ele mesmo diz: eu vos dei o exemplo. E ele é o nosso maior exemplo. Posso ouvir amém? A unidade, Deus quer que entendamos a necessidade de sermos unidos, porque a unidade faz parte do reino, faz parte da criação. A divisão, ela traz a desgraça. A divisão já fala sobre não existir. O reino dividido, ele não subsistirá. E a unidade, esse ato de Jesus ligando e se conectando Cristo como Senhor da igreja aos seus discípulos e ensinando-os que eles deveriam ser unidos, porque essa unidade ela traz força. Quando nós entendemos o poder da unidade, a força para conquistar vem sobre nós, para avançar, seja no âmbito do casal. Quando um casal é unido, todos os seus sonhos e conquistas dentro do seu lar, eles podem ser alcançados. Então nós precisamos entender isso, que a primeira unidade que precisa acontecer é dentro do lar, dentro da casa. O marido e a mulher, a esposa, e o marido e a esposa, o homem e a mulher, eles precisam ser unidos em tudo o que fazem. É fato que, por serem diferentes um do outro, às vezes para um não faz tanto sentido quanto para o outro. Mas não é porque não faz sentido para um que não vão se unir naquele propósito. Por isso que há um equilíbrio. E aí, se houver a divisão, então não vão conquistar, não vão avançar, vão encontrar ruína, caos. Mas a unidade traz a força. A unidade traz a força da família. A família precisa ser unida. Pais e filhos precisam estar unidos no mesmo propósito, no propósito de viver aquilo que Deus tem preparado. A unidade na igreja, no ministério, a igreja precisa ser unida. Nós precisamos ser unidos como o corpo de Cristo. Não há
Não há entre nós competição, não pode haver competição. A unidade é o exemplo que Jesus deu e nos designou. São essas virtudes importantes e fundamentais para a sobrevivência, inclusive da igreja de Cristo. Ela precisa estar unida, nós precisamos entender cada um seu propósito, cada um seu papel, cada um a sua parte dentro do corpo, porque nós fomos chamados para isso. Muitas vezes nós pensamos, eu fui até a igreja, mas na verdade o Espírito Santo que nos impele, Ele que nos traz, é Ele que nos convence, é Ele que traz a paz e o convencimento na nossa razão, para estarmos aqui, para ouvirmos, para entregarmos o nosso coração. É um Deus maravilhoso, que passa a ter um relacionamento pessoal com cada um, que abre o seu coração e o reconhece. E aí Deus passa a ser um pai, e um pai que quer se relacionar. Então, e esse pai, ele deseja o quê? Que os seus filhos estejam em unidade. Então, a unidade da igreja vai salvar aqueles que estão perdidos. A unidade da igreja vai salvar famílias que estão deteriorando, se destruindo. A unidade da igreja vai salvar e edificar casamentos firmes e sólidos para cumprir o propósito que o Senhor tem preparado. Diga para a pessoa perto de você, fala assim: você precisa ser um comigo. Somos unidos, irmãos. E essa foi a oração de Jesus, não só dado o exemplo, mas a oração de Jesus, como nós vemos em João capítulo 17, quando Jesus estava partindo, Ele fez uma oração a Deus, pedindo ao Senhor que a igreja fosse um, que a gente pudesse se amar sendo um corpo, unidos, como Ele, Jesus, era unido com o Pai. E essa oração foi feita há mais de 2000 anos atrás. Jesus já estava orando por você. Que coisa linda, né? Pai, eu oro por aqueles que ainda hão de crer. Falava a respeito de você. E eu peço que, e Jesus pedindo ao Pai, eu peço que eles sejam unidos, que eles estejam firmes, que eles estejam no mesmo propósito. Mas para viver a unidade, é necessário renunciarmos à autossuficiência. E isso é um vilão no coração do ser humano. Isso aí eu sei, domino tudo. Isso aí é tranquilo. Eu posso, eu vou sozinho, não preciso que ninguém me ajude. É fato que alguns de fato sabem, sim, poderiam até fazer sozinho, sim, mas unidos a força é diferente. E o que sabe e pode fazer sozinho, precisa ter as outras virtudes fundamentais para poder andar em unidade. Porque a Bíblia diz que quando a gente ir ou andar e viver, façamos isso em dois. Porque se um cair, o outro levanta. Então é fato que tem gente que sabe bastante. Então se você sabe bastante, seja essa pessoa humilde bastante para estender a mão para aqueles que não sabem, para poder ajudá-lo e levantá-los. Jesus nos deu esse desígnio, nos ensinando e trazendo tantos conhecimento a respeito da palavra de Deus. Mas o que anda sozinho, ou que pensa dessa maneira, o que é autossuficiente, isso tem sido um roubo para a vida dele. Provérbios, capítulo de número 18, versículo 1 ao 2 diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Então veja o que a Bíblia diz aqui, que aquele que escolhe o isolamento, aquele que escolhe andar sozinho, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. O que é isso? Ele se levanta contra a verdadeira sabedoria, ele ataca a verdadeira sabedoria. Então não é nada sábio você ter no seu coração essa autossuficiência, achando que você fará as coisas tudo sozinho. Não, você precisa abrir o seu coração e entender que até as pessoas mais simples e humildes, elas têm grandes coisas para nos ensinar. Amém? É verdade isso? Faz sentido para você? Então dê um aplauso ao Senhor Jesus.
Para estarmos unidos de espírito, nós precisamos também renunciar à rebeldia. E renunciamos à rebeldia nos submetendo àqueles que o Senhor preparou para nos orientar. Sempre alguém vai mentorear a nossa vida. Sempre alguém vai fazer essa função diante de nós. Eu, como pastor, tenho a função de orientar a igreja nos caminhos do Senhor, a respeito das coisas espirituais, a respeito das coisas celestiais, a revelação que vem do céu. Mas a gente precisamos se submeter a essa orientação, né? Cada um tem um mentor ou alguém que vai lhe orientar, e é preciso entender isso, porque se você não entender isso, há dentro de você uma raiz de rebeldia, há uma essência de rebeldia dentro do ser humano. Então, não, eu não preciso que ninguém me oriente nada. Não é que você precisa, de fato você precisa, é que há em você uma raiz de rebeldia, e essa rebeldia não lhe deixa ser orientado, e aí você vai estar isolado, sozinho, e se levantando e atacando a verdadeira sabedoria, a sabedoria que Deus tem nos ensinado. Amém? Precisamos dessa orientação. Veja bem, o dia que eu tomei a decisão de ter um doutor para me orientar, emagreci, ganhei saúde, fiquei mais jovem. Faz sentido. Sim, eu sou pastor desta igreja, mas eu não ando sozinho. Eu tenho o meu pastor, o apóstolo Fábio, que eu já trouxe aqui várias vezes para vocês conhecerem. De tempo em tempo eu trago o apóstolo Fábio, porque a igreja vai crescendo, né? E o apóstolo Fábio, quem é? O meu pastor. Ele é o meu mentor. É a ele que eu peço socorro quando eu preciso. É dele que eu recebo orientação como conduzir a igreja de Cristo. É dele que eu recebo orientações a respeito dos meus problemas pessoais. É ele meu mentor espiritual. É ele que traz a revelação do coração de Deus para a minha vida. E a gente tem que aprender, porque todo pastor também precisa de pastor. Porque nós, antes de sermos pastor, nós precisamos aprender a ser discípulos. Discípulos. Porque aquele que se levanta para ensinar, primeiro tem que sentar para aprender. Diga para a pessoa perto de você, fala assim: aquele que se levanta para ensinar, primeiro precisa sentar para aprender. E isso é uma coisa constante na vida, na caminhada, no processo com Cristo Jesus. Não é uma coisa que acontece esporadicamente, mas é uma consolidação contínua no crescimento diante do reino de Deus. Amém? Ser discípulo significa deixar a sua própria caminhada para caminhar junto a alguém, para caminhar debaixo daquela orientação. A importância da unidade, ela está revelada no Salmo 133. Põe no telão para mim, por favor. Salmos 133. O versículo de 1 a 3 diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Deus está dizendo, isso é bom e traz coisas agradáveis, quando os irmãos vivem unidos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, quando fala do óleo sobre a cabeça, fala de uma unção vinda do céu. Então, quando nós entendemos o poder da unidade, há uma unção, há um óleo que representa a presença do Espírito de Deus descendo sobre a cabeça. E fala que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. Arão, irmão de Moisés, faz referência ao sacerdócio que todos nós temos. Alguns têm um sacerdócio como o do pastor que fala com vocês, de ser um sacerdote sobre a igreja. Mas antes de ser sacerdote sobre a igreja, eu sou um sacerdote na minha casa. Eu tenho que ser lá o bom marido, um bom pai, que protege, que orienta, que conduz. Se você trabalha e ocupa um cargo de chefia ou um cargo de supervisor, seja qual função que você está, mesmo que você não ocupe cargo nenhum, mas a tarefa que lhe foi concedida, você ali tem que exercer bem esse sacerdócio. Porque
nós temos essa missão. E quando nós estamos unidos, diz o Senhor, que haverá esta unção descendo sobre as nossas vidas. E o Senhor, Ele ordena a bênção e a vida para sempre, quando Ele encontra uma unidade. Então quero lhe dizer, se você marido e mulher, se vocês andam unidos, então na sua caminhada haverá bênção e vida. Todos os dias vocês vão encontrar a bênção do Senhor e encontrará a vida. Os pais unidos com seus filhos vão encontrar a bênção e vão encontrar a vida, né? Uma igreja unida, um pastor unido com os seus discípulos, encontrarão a bênção e a vida, que o Senhor que ordena. É o que ele diz assim, ali ordena o Senhor, quem? O nosso grande e poderoso Deus. Ele ordena a sua bênção e a vida para sempre, quando Ele encontra a unidade, sendo um elemento fundamental no coração do povo, amém? Fidelidade, glória a Deus, nega, fidelidade, a fidelidade é parte do fruto do Espírito, que descreve o livro de Gálatas capítulo 5, no versículo 22, lá fala sobre um dos frutos do Espírito, que é a fidelidade. Nós precisamos ser fiéis, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Vira para a pessoa perto de você e fala assim: Deus é fiel. E você? Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 9 diz assim: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Fiel é Deus, e que nos chamou para a comunhão de Cristo. Mas a sociedade que nós vivemos, ela está sempre nos incitando a sermos infiéis. Infiéis no contratos, infiéis no casamento, infiéis à nossa própria palavra, infiéis com os amigos, e tornando essa infidelidade algo comum. Não, fica tranquilo, não ligue não, olhe somente para você, tentando descer algo ruim dentro do ser humano. Mas nós temos que abrir os nossos olhos. E por que esse mundo tenta nos incitar em todo o tempo à infidelidade? Porque a Bíblia diz em 1 João 5,19, diz assim, sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. Então um mundo lá fora que tem uma influência maligna, há um mundo que tem o espírito maligno influenciando as pessoas para esse ato de infidelidade e transformando isso, tentando fazer isso comum, algo comum entre as pessoas, seja qual nível de fidelidade for, porque às vezes nós olhamos as pequenas coisas e achamos que não tem problema, mas é das pequenas coisas que se criam raiz, são as pequenas sementes que criam raízes profundas e jogam para fora grandes árvores. São das pequenas coisas. Então, se nas pequenas coisas há infidelidade, nós precisamos orar e arrancar isso de dentro de nós. Por quê? Porque a infidelidade, a traição, ela atrai maldição. Nós vemos o exemplo do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, conforme a palavra. Um homem segundo o coração de Deus, mas por um momento ele deixou de ir à guerra, ficou no seu palácio. Naquele momento do palácio, ele observou uma mulher linda, bela, ele desejou aquela mulher, ele fez o que fez para poder possuir aquela mulher. Era uma mulher casada, era uma mulher de um dos seus generais. Depois daquele erro, ele tentou consertar, cometeu outro erro, matando um marido, enfim, foi um caos, e a maldição se instalou. Davi teve muitos problemas com seus filhos, um filho que estuprou a irmã, o outro mais velho que cobrou uma atitude do pai, o pai como pai não conseguiu ter atitude, mas aí houve o assassinato entre eles, o mais velho tomou o próprio governo do filho, do pai, se deitou com as mulheres do pai, envergonhou todo o reinado, depois teve sua vida ceifada, e Davi pôde viver toda a maldição da infidelidade. A infidelidade não tem a ver com o reino dos céus. A fidelidade é um fruto do Espírito. A fidelidade está na essência de Deus. E você foi criado à imagem e à semelhança do Senhor.
Então, a fidelidade faz parte da sua essência. Se há infidelidade dentro de você, hoje é amanhã que você vai botar tudo isso para fora. E você será fiel em tudo que vir na sua direção. Amém? Vira para a pessoa perto de você e fala assim: seja uma pessoa fiel. Mas você precisa, primeiramente, ser fiel a Deus. Seja fiel, primeiramente, ao Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5 diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Nós temos um único Deus, um único Senhor, e Ele é o nosso primeiro amor. O nosso amor por Deus está acima de tudo, acima da nossa família, acima do nosso cônjuge, acima dos nossos filhos. Primeiramente, amarás o Senhor, o teu Deus. Porque se o seu coração estiver em Deus, todas as demais coisas vos serão guardadas, acrescentadas, protegidas e orientadas. Porque o seu coração estará primeiramente no Senhor, porque foi Ele que te criou, é Ele que te dá a vida, é Ele que te deu fôlego e você amanheceu nesse dia, nesse domingo lindo e maravilhoso. Amém? Depois, nós precisamos ser fiel à nossa esposa, porque a sua esposa, ela é única para você. Você também precisa ser fiel ao seu pastor. O seu pastor é único para você. Às vezes as pessoas estão aqui, estão lá, estão acolá, e aí vão turbinando a cabeça de coisas, de mensagens, de informações. Agora virou moda ter pastor pela internet. O pastor pela internet não tem responsabilidade nenhuma sobre a sua vida. Todo pastor tem uma cobrança da parte de Deus, de que um dia nós daremos contas das vidas que o Senhor confiou em nossas mãos. Todo pastor tem essa responsabilidade. Mas tem muita gente por aí que não tem responsabilidade nenhuma e está inventando o que quer e fala o que quer. E de vez em quando eu recebo umas perguntas: mas pastor, eu ouvi isso aqui. Eu falei: você ouviu de gente que não tem responsabilidade, porque ele só quer ganhar, sei lá, curtida, like ou coisa parecida. Nós temos que aprender a ser fiel ao nosso pastor. Amém? Seja fiel. Você tem um pastor? Então aprenda a ouvir, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E se você seguir a orientação que eu tenho ministrado ao coração de vocês aqui todo domingo, vocês viverão coisas incríveis e extraordinárias da parte de Deus. Amém? A sua igreja deve ser única para você. Você tem que ter isso no seu coração. Nós precisamos ter a fidelidade nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, porque é ela que traz à nossa direção a prosperidade. Então nós temos que buscar em Deus essa fidelidade, para que nosso coração seja um coração fiel. Amém? E por fim, a humildade. Já estou quase no encerramento, dentro do horário, meu amor, que a aposta hoje ficou no meu pé, viu? Você vai pregar quanto tempo? Quanto tempo? Cara, eu não sei quanto tempo, eu começo a falar. A hora que acaba, só Deus sabe. Mas eu estou indo para os finalmente. Bom, a humildade. Humildade. Que virtude linda e maravilhosa essa. A humildade é algo inerente do caráter de Cristo. Esse texto que nós lemos de João capítulo 13, ele é lindo, ele expressa muito a humildade do Senhor. Se nós queremos crescer, nós precisamos aprender de Deus. Todos os dias, nós precisamos aprender de Deus. Nós precisamos de revelação, de sabedoria. Nós precisamos ter humildade na forma que nós falamos. Porque a fala, o poder da língua que Deus nos deu, e é isso que nos difere de toda a criação. Se tem uma coisa que nos difere de toda a criação, é a fala. Porque a criação não fala, você fala. E a sua fala tem o poder de criar, de construir, mas também tem o poder de destruir. A morte e a vida estão no poder da língua. E o problema não está em falar, o problema está como se fala. E nós temos que ter humildade até no nosso falar. Posso ouvir amém?
A Bíblia diz que a sabedoria, ela pertence aos humildes. Uau, tremendo isso, né? Aqueles que estão abertos, claro, aqueles humildes, aqueles que estão abertos para aprender, para ser discípulos, né? Provérbios 11, 2. Provérbios 11, versículo 2. Diz assim: em vindo a sabedoria, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Humildade para servirmos uns aos outros. Uns aos outros. No Evangelho de João, capítulo 10, Jesus vai encerrando um texto muito lindo de envio dos discípulos para que eles fossem, para que eles pregassem, para que eles anunciassem o reino, para que ele curasse os enfermos, curasse os leprosos, ressuscitasse os mortos, expulsasse os demônios. E Jesus disse assim: de graça recebeis, de graça dai, porque aquilo que eles estavam fazendo vem do céu, vem do alto, vem do poder de Deus. E a humildade também vem do Senhor. Precisamos aprender de Deus, aprender a servirmos uns aos outros. Em Gálatas capítulo 5, versículo 13, diz assim: porque vós, irmãos, perdão, estou rápido, né? Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Porque às vezes o que você acha que é liberdade dá espaço para a manifestação das obras da carne. E é isso que está dizendo aqui. Então, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros. No meu está servos uns dos outros. Aí está. Mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Antes sede servos uns dos outros pelo amor. Amém? E encerrando, Marcos capítulo 10, 43, ele fala que aquele que quiser ser maior entre vós, Jesus dizendo, aquele que quiser ser maior entre vós, mas entre vós não será assim, antes que qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Então quem quiser ser maior entre vós, este seja o que sirva. Sirva as pessoas. Sirva o seu próximo. Sirva o seu cônjuge. Sirva os seus filhos. Filhos, sirvam seus pais. Pastores, sirvam seus discípulos. Discípulos, sirvam os seus pastores. Irmãos, sirvam uns aos outros. A coisa mais maravilhosa deste mundo é poder servir. Sirva cuidando dessas pessoas. Sirva orando por elas. Nós podemos servir as pessoas que muitas vezes necessitam de oração, orando por elas, servindo, mantendo um relacionamento de amor, de unidade, com fidelidade, para estabelecer os propósitos do reino do céu. Amém? Eu quero orar com vocês agora. Eu encerro esse momento da palavra diante desse texto lindo e maravilhoso, porque aqui Jesus nos ensinou esses três elementos: a ligação da unidade, a fidelidade do propósito e a humildade para estabelecer a igreja de Cristo, o reino de Deus nessa terra. Amém? Essa aliança tripla. E eu quero orar por esse momento da palavra, que isso seja algo inerente no coração de vocês. Unidade, fidelidade e humildade. Amém? E depois da oração, nós vamos ouvir um toque do shofar e iniciaremos a nossa unção pastoral dessa manhã. Amém? Curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora neste momento, e eu lhe peço, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo com o Teu poder, com a Tua graça, com a unção, sobre cada vida que está aqui nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, eu lhe peço, Senhor Deus, que a bênção do Senhor repouse sobre esses corações. Espírito Santo, és bem-vindo para trazer em nós esses elementos fundamentais do cristianismo,
Que nós possamos todos os dias aprendermos a ser um com essas pessoas. Que nós possamos aprender a ser um com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Que a fidelidade seja uma essência brotando em nosso coração. Que nós sejamos fiéis, começando na nossa casa, dentro do nosso lar, nas nossas palavras, no nosso coração. Pai, se há algo no meu coração que ainda não está designado, que ainda não está perfeito como deve estar, que o Senhor possa entrar dentro de mim e me mostrar o caminho da fidelidade, porque a traição, ela vai atrair a maldição, e eu não quero viver nenhum tipo de maldição, que toda maldição caia por terra, porque o Senhor em Gálatas 3,13 diz que o Senhor já subiu ao madeiro e se fez maldito em nosso lugar, e lá o Senhor levou toda a maldição. Então que toda a maldição seja quebrada, e a fidelidade esteja no meu coração, no nosso coração, que nós possamos viver essa fidelidade todos os dias das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço agora, Pai, que a humildade, Senhor Deus, ela esteja no nosso falar, que ela esteja no nosso comportamento, que ela esteja dentro do nosso serviço, que o Senhor nos ensine a servir o nosso próximo, com o que nós temos, com os dons que o Senhor nos deu, seja qual for esse dom, que o Senhor nos ensine a servir, porque nós ganhamos mais do que aquele que recebe, porque essa semente, ela produz conforme a sua espécie. Eu sei, ó Deus, que ao servir, o nosso interior é transformado, é curado, a nossa mente, ela é edificada, a nossa personalidade, ela é moldada com os atributos divinos. Então nos ensina, Senhor, nos ensina todos os dias a servir e a ser humilde em tudo que fizermos, Senhor Deus. Eu oro neste momento, pedindo a Tua presença gloriosa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia. Então nós vamos agora para o toque do chofar. Nosso irmão Jean vai tocar o chofar. E depois nós vamos já iniciar o nosso momento da unção pastoral dessa manhã. Amém?
vive em mim, Salvador, fiel a mim, poderoso, princípio e fim. Eu me postro ante ao teu trono, ó majestade, me prostrarei e adorarei ante a ti, com vestes reais que eu não mereço, vivo para servir tua majestade. Terra e céu adoram a ti, amor eterno, fiel e real. Trouxeste os povos e nações ao teu trono de salvação. Eu me prostro ante ao teu trono, ó majestade, me prostrarei e adorarei ante a ti, com vestes reais mereço, vivo para servir tua majestade, oh majestade, me prostrarei e adorarei ante a ti, com vestes reais que eu não mereço, vivo para servir tua majestade, oh majestade, me prostrarei e adorarei ante a ti, com vestes reais que eu não mereço, vivo para servir tua majestade, oh majestade, me prostrarei e adorarei ante a ti, com vestes reais que eu não mereço, vivo para servir tua majestade, Rei dos Reis, majestade, Deus dos céus, vive em mim, Salvador, fiel a mim, poderoso, princípio
para servir tua majestade. Que dia memorável. Vocês são a escolha de Deus para esse tempo, para essa igreja, para esse povo. Certa ocasião, Jesus já havia morrido e ressuscitado. E aí ele apareceu aos seus discípulos. E ele disse para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que esses? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Então ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Novamente, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu já disse que te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. E mais uma vez, Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? E naquele momento Pedro ficou triste, porque era a terceira vez que Jesus perguntava se ele o amava. E aí Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. E Jesus novamente disse: então apacenta as minhas ovelhas. Provar o nosso amor por Deus, a nossa fidelidade por Ele, é quando a gente entende que para amar a Deus, nós temos que cuidar das pessoas. Para amar a Deus, nós temos que apacentar as ovelhas, cuidar do rebanho. E Jesus deixou isso muito claro. E esses 4 casais que aqui estão, eles já fazem isso com maestria ao longo dos anos. Quantos estão aqui que são apacentados por eles? Levante sua mão. Olha a quantidade. Olha a quantidade. Temos aqui 4 gerações muito bem representadas. Eles já fazem isso com maestria, com amor, com dedicação, com zelo, com paixão. São homens e mulheres de Deus focados no altar. E hoje chegou o dia de então ser derrubado esse óleo e confirmada essa unção que já existe sobre a vida de vocês. Esse apacentamento que já acontece com tanto amor. Eu me sinto privilegiada, eu me sinto muito feliz por ser a pastora de vocês. Eu quero dizer que vocês trazem muita, muita, muita alegria ao nosso coração. E vocês têm sido pessoas fiéis que fazem a diferença nessa igreja. Que Deus os abençoe poderosamente. Amém? Aqui diz, nesse texto de João 13, que estava ministrando para a igreja, no versículo 12 em diante, diz assim: então depois que lhe lavou os pés, e tomou as suas vestes, e sentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Disse Jesus aos discípulos. E ele diz: vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Amém? E nós vamos fazer este ato maravilhoso agora. Gostaria que vocês sentassem, enquanto nós adoramos ao Senhor. E tu seis, majestade, Deus do céu, vive em mim, Salvador, fiel a mim, poderoso, princípio e fim. Eu me prostro
ante ao teu trono, ó majestade, me prostrarei e adorarei ante a ti com vestes reais. Eu não mereço, vivo para servir tua majestade. Terra e céu adoram a ti, amor eterno, fiel e real. Trouxeste os povos e nações ao teu trono de salvação. Eu me prostro ante ao teu trono, ó majestade, me prostrarei e adorarei ante a ti com vestes reais. Para servir tua majestade, Rei dos reis, majestade, Deus dos céus, vive em mim, Salvador, fiel a mim, poderoso, princípio e fim. Eu me prostro ante ao teu trono, ó majestade, me prostrarei e adorarei ante a ti com vestes reais que eu não mereço, vivo para servir tua majestade. Terra e céus adoram a ti, amor eterno, fiel e real. Trouxeste os povos e nações ao teu trono de salvação.
Rei dos Reis, majestade, Deus do céu, vive em mim, Salvador, fiel a mim, poderoso, princípio e fim. Eu me prostro ante ao teu trono, oh majestade, me prostrarei e adorarei ante a ti, com vestes reais que eu não mereço, vivo para servir tua majestade. Terra e céus adoram a ti, amor eterno, fiel e real. Trouxeste os povos e nações ao teu trono de salvação. Eu me prostro ante ao teu trono, oh majestade, me prostrarei e adorarei ante a ti, com vestes reais que eu não mereço, vivo para servir tua majestade, majestade, me prostrarei e adorarei ante a ti, com vestes reais que eu não mereço, vivo para servir tua majestade, oh majestade, me prostrarei e adorarei ante a ti, com vestes reais que eu não mereço, vivo para servir tua majestade, oh majestade, me prostrarei e adorarei ante a ti, com vestes reais que eu não mereço. Aleluias. Vivo Aleluias. Assim, Jesus nos ensinou e nos disse, se nós entendemos então que nós devemos fazê-lo e praticá-lo. E para mim é uma honra poder fazer isso por vocês, porque vocês são um modelo. Vocês não são uma escolha minha e da Thaís, vocês são uma escolha de Deus. Não duvide disso, não duvide disso. Deus escolheu cada um de vocês para estabelecer esse propósito, visto que o que tem sido feito ainda é só o início
das grandes coisas que Deus ainda fará e trará através da vida de vocês. Uma geração inteira será transformada. Sabedoria e graça virá do alto todos os dias sobre a vida de vocês. E um poder sobrenatural irá cobrir vocês. E esse poder será uma força motriz de transformação a muitas famílias. Eu sei que em muitos momentos nós não nos sentimos preparados, de fato. Isso, e que este temor no coração de vocês nunca saia. Porque todas as vezes que nós subirmos a um altar, numa plataforma, ou seja onde for, a nossa voz for ser anunciada, ou os nossos atos e comportamentos, que sejam todos para honrar a Deus, glorificar o nome dEle, porque Ele nos amou primeiro, e Ele nos amou até o fim, até a morte de cruz, mas Ele escolheu os seus. Em Jeremias 3,15, eu quero ler esse texto. Põe para mim no telão, Jeremias 3,15. É possível? Diz assim: Ir dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Então que venha da parte do Senhor, nesta manhã, para a vida de vocês, esta unção. Que Deus lhe dê um coração de pastor. Eu sei que vocês já estavam na função, só que hoje se vem a consagração, o derramamento do óleo. E é o que nós faremos agora. Vamos ungí-los e legitimá-los pastores de avivamento, amém? A minha equipe de 12, por favor, nossos pastores, possam nos auxiliar nisso? Obrigado, querido. Esse é o meu talite. Vocês poderiam se ajoelhar, por favor? Estenda a mão para cá, igreja. Assim designou o Senhor para levantar reis e sacerdotes, com derramamento do óleo da unção. Nesta manhã, Pai, eu me coloco diante do Senhor. O Senhor que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Senhor que é o nosso sumo sacerdote. Que essa unção, ela se propague de uma forma sobrenatural. Que com ela venha dons espirituais, capacitação. Que o poder do Teu Santo Espírito venha sobre o coração dos Teus filhos. Eles são a Sua escolha, Senhor, nesta manhã. Como sacerdotes do Senhor na Sua casa. Para servir ao Senhor e o Teu reino. Todos os dias, Pai. Eu oro consagrando este momento. E eu derramo, Senhor Deus, a Tua unção e o óleo da Tua unção sobre a vida dos Teus filhos agora. Receba esta unção poderosa da parte de Deus. Para viver o sobrenatural. Que essa unção toque nações, vidas, famílias. Que essa unção seja poderosa para mudar, para transformar. Uma geração temente ao Senhor, levantada pelo Senhor, para mudar essas vidas, para mudar, para curar, para libertar, para proclamar a chegada do reino dos céus. Que você receba a unção para curar os enfermos, para limpar os leprosos, para ressuscitar os mortos. Que
Que vocês recebam essa unção vinda da parte de Deus, do Pai, para estabelecer o poder vindo do Senhor sobre essa terra. E o reino dos céus se estabeleça agora na sua vida. Em nome de Jesus, nós ungimos, nós declaramos e profetizamos nesta manhã esta unção vinda do alto, do céu, sobre essas vidas, sobre esses homens e mulheres escolhidos pelo Senhor para ativarem o reino nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, capacitados pelo Senhor, pela Tua obra, eu declaro agora, Senhor Deus, que essa unção poderosa venha do Senhor e se mova, Senhor Deus, pois Teu Santo Espírito se move com poder e liberdade nessa hora, sobre essas vidas, para ativar o sobrenatural, para levantar e resgatar uma geração perdida, Senhor. Que o Senhor abra os céus e derrame sobre eles agora a sabedoria do alto, sabedoria do Senhor. E a bênção do eterno venha sobre eles, sobre a sua casa, seja casa sacerdotal, homens e mulheres sacerdotais, exemplos para essa geração, para viverem o poder sobrenatural que o Senhor já tem preparado para a vida deles. Pai, como sacerdote do Senhor, como apóstolo designado pelo Altíssimo, na minha função apostólica, nesta manhã, Senhor Deus, em nome de Jesus eu declaro: legitimados pastores do avivamento. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe Receba essa unção, receba a unção para prosseguir, para avançar, para transformar, para curar, para libertar. Receba da parte do Senhor. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória. Adore ao Senhor, igreja. A glória de Deus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Vocês podem se colocar de pé. Que você receba um abraço desses pastores. Eis aí, igreja, novos pastores de avivamento. Forte esse aplauso do Senhor. Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver,
Aleluias. Glória a Deus. Nós queremos tirar uma foto agora, deixar essa foto registrada, amém? Queridos, para a igreja, esses são os pastores da Igreja da Restauração, amém? São a minha equipe de 12, que ainda não é 12, mas vai ser 12. Não que eles não sejam 12, eles são 12, mas ainda a equipe não está completa. Mas ainda este ano nós vamos completar a nossa equipe, amém? Ficará toda completinha. E é claro, e os que chegarem depois vão passar por todo o processo, pelo crescimento, pela capacitação, para depois chegar à unção, amém? E eu queria neste momento tirar uma foto com eles. Vamos tirar uma foto? Vem cá, porque eu acho que a igreja toda também quer abraçar vocês, seus discípulos, a geração. E quero tirar essa foto, que eu quero abençoar a igreja e nós já encerrando este momento. Unidade, fidelidade e humildade. Elementos importantes, fundamentais, que todo cristão tem que ter no seu coração. Amém? Lembre-se sempre disso. Metade de cada lado. Tá bom, vamos lá. A pastora está pedindo que os novos fiquem do lado de cá. E os... Isso. Não, os que foram ungidos agora desse lado e os que já eram para o lado de lá. Isso. Pronto. Homem, mulher. Na ordem. Homem, mulher. Isso. Deu aí? Mais para lá um pouquinho. Homem e mulher. Deu? Tem que pegar todo mundo, Diego. Diego, não corte ninguém nessa foto, pelo amor de Deus. Não está cabendo na foto. É muita unção numa única foto. E agora? Coube agora? Confere, Diego, confere. Ok. Glória a Deus, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu quero já agora encerrar essa reunião, dar bênção a vocês. Os novos pastores estão aí, cheio de unção, cheio de óleo. Esse óleo é feito com os elementos conforme está no livro de Êxodo. É um óleo super cheiroso. Estão realmente ungidos para levar o evangelho, para apacentar, para cuidar. Como disse Jesus, de graça recebeste, de graça dai. Amém? E eles estão com esse coração e nessa função agora legitimados. Amém? Estenda a sua mão, quero já dar a bênção final. Obrigado pela presença do pastor Nelson, que esteve conosco. Amém? Você é uma bênção, pastor daqui da cidade, amigo. E todos os discípulos, doutor Pedro, Lore, que está aqui hoje também. Obrigado pela visita. Estenda suas mãos, que o grande amor e eterno do nosso Deus, que a graça redentora do seu Filho amado Cristo Jesus, que as consolações do Espírito Santo governem a sua vida, sua casa, sua família, seu futuro, todos os dias, para se cumprir o propósito do eterno em você, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amo vocês, Deus abençoe, um domingo de êxito, de excelência, amém? Dê um abraço em alguém antes de sair, e os pastores estão aqui, se quiserem vir abraçar eles, podem subir, tá bom?